E aqui no Vida no Campo, você já teve a oportunidade de conhecer várias raças de gado. A última que mostramos aqui foi o Nelore Pintado. E hoje você vai saber um pouco mais sobre a raça Caracu e a história de um produtor que gosta tanto da raça que resolveu investir em um plantel maior. Além de servir de inspiração para os filhos, que também estão no mesmo caminho. A existência da raça Caracu no Brasil passou por um processo de adaptação ao longo de mais de 300 anos. Essa adaptação vai de norte a sul do nosso país, onde se adaptaram desde o mais rigoroso frio do sul ao clima tropical do centro-oeste. A rusticidade, a capacidade de transformar as pastagens em carne ou leite é uma das características marcantes desses animais. E em Palmeiras de Goiás tem um criador que resolveu apostar na raça há muitos anos. Hoje eu vim até a propriedade do seu Valdir, mais conhecido como Valdirinho Boiadeiro, para contar um pouco da história dele com a criação da raça Caracu, que é uma raça que é considerada um patrimônio da pecuária nacional. O seu Valdir cria essa raça já tem quanto tempo, seu Valdir? Começamos em 2000. Em 2000, já são 20 anos, né? Indo para 21 mais ou menos, né? A gente buscamos primeiro boi lá na fazenda Chiqueirão, Poste de Caldas. Os Caracu, leiteiros dos Carvalhos, os criadores chamam os Carvalho Dias lá. Hoje o senhor tem quantas cabeças de gado aqui? Tem mais ou menos 1000 cabeças. 1000 cabeças de gado, tudo da raça Caracu. E como que o senhor resolveu investir nessa raça? Porque a gente achou que era um gado bom, e um gado manso, né, bom de mexer, e um gado resistente para seca, né, assim, não tem esse problema. Eu nunca dei uma silagem para uma vaca. Os animais são de pelagens finas e curtas, a cor é do amarelo claro até o mais escuro. Há prumos bons apresentando facilidade de locomoção, cascos resistentes, umbigo curto, vassoura do rabo amarela e dupla aptidão. Qual que é a maior dificuldade que o senhor encontra? Mas assim é mão de obra, né, e pasto, né, que o povo as propriedades estão virando tudo lavoura, né. Na produção leiteira, ele explica que dá para salvar as despesas da fazenda. A média é uns 5, 6 litros, tem muita vaca de 10 litros, mas é algumas, né. Mas aí, no caso, o forte do senhor aqui é o confinamento, né? O engorda, né? Quer dizer, engorda de boi, né? Aqui o seu Valdir cria, recria, engorda, a finalização no confinamento. E com o bom trabalho que ele vem desempenhando ao longo dos anos, também despertou o interesse dos filhos e do neto pelo segmento do agronegócio, como no caso do Valdir, mais conhecido como Júnior. Quando formei em 94, meu pai tinha recria e engorda e tinha uma parte de cria. Como as propriedades são pequenas, toda propriedade tinha um pouco de rebanho de cria para ajudar no custeio da propriedade, né? Qual que era a raça que vocês criavam antes? Antes não tinha uma raça definida. Meu pai pegava boi de boiada, cabeceira de boiada e punha nas vacas, essas coisas. Aí eu conversei com meu pai e falei, pai, a gente tem que definir uma raça de dupla aptidão, né? Como eu sabia que ele era um cara que zelava bem, mas ele não investia em muita tecnologia, em alimentação, silagem, essas coisas, eu falei, nós temos que pegar uma raça rústica e que seja produtiva. Na hora de fazer o melhoramento genético, segundo o Júnior, eles não usam muita tecnologia. A seleção do gado é feita por eles mesmos e explica os motivos. A gente ainda não usa muito, por ser um animal muito rústico e um animal muito produtivo, a gente ainda não tem uma seleção tão apurada nessas questões de melhoramento genético, né? Mas a gente busca touros selecionados, compra touros só de rebanho selecionado, né? Para o Júnior, esse tipo de gado atende tanto o grande produtor quanto o pequeno produtor que quer investir na criação. Eu acho que a tendência, como as propriedades vai acontecer a reforma agrária familiar, a tendência das propriedades cada vez ser menores, né? Esse rebanho é um rebanho que vai ter uma grande evolução, porque esse animal é um animal muito produtivo. O que faz um bezerro desmamar pesado é a habilidade materna. E 90% da habilidade materna é leite. Esse animal dá muito leite. Então você vai ter um bezerro, uma bezerra desmamando pesado, né? Às vezes melhor do que uma raça exclusiva para corte, entendeu?
Por quê? Porque a habilidade materna da vaca caracu é imbatível, ela produz muito e a pasto. Aqui no curral estão as matrizes e quem cuida da parte zootécnica da propriedade é o outro filho do seu Valdir, o Leonardo. Ele explica que em cada fase do animal é um cuidado, mas é no nascimento do bezerro que esse cuidado deve ser redobrado. Tem que ter um cuidado maior por causa do carrapato, né? Mas o resto é tudo normal e também elas dão mais leite, então você tem que ficar sempre de olho nisso aí. Então são animais que você tem que aproveitar das duas formas, no leite e na carne. E foram todas essas qualidades e motivação para o Leonardo continuar investindo na raça e ajudando o pai a melhorar o plantel. A gente resolveu criar essa raça devido a essas qualidades que a gente viu nela. Pois a gente tira o leite e ainda cria o bezerro. E não tem investimento no capital de arraçoamento com a raça. Então é só sal mineral e proteinado que elas usam. Na alimentação não tem segredo, é capim e sal mineral no coxo. A não ser quando vai para o confinamento, que é a base de ração durante o tempo que o animal estiver no local. O manejo é simples. Ele ainda explica quais são os principais desafios da criação desses animais. Às vezes é um gado de dupla aptidão, então a eficiência dela não é tão grande quanto um gado que só tem uma aptidão, né? Mas para a gente optou por ela porque a gente aproveita as duas formas, o leite e a carne. E na hora de comercializar, eles já têm destino certo. A gente vende os machos para o frigorífico e as fêmeas, quando vão ficando velhas, também para o descarte, para o frigorífico. E também para outros criadores que querem começar a raça. Nas propriedades do seu Valdir tem todas as etapas, da criação à engorda. E daqui da sede, fomos para outra propriedade, onde ficam os animais que serão para a recria e seleção de matrizes. Aqui tem 110 novilhas que serão as futuras matrizes do plantel e 3 touros. Já estão fazendo cria, né? Tem os touros aí, a idade delas tá boa. A maioria delas, umas 60, 70, vai produzir daqui até maio, já tem bezerro para desmama. Aqui elas vai ficar até fim de agosto, a fim de setembro, outubro. Depois fica nessa área de pasto de lá para cá, da onde tinha a cerca, até aqui embaixo, mas não fica as todas. Eu carrego as maiores lá para a fazenda e as menorzinhas vou trazendo de novo para cá. E onde o seu Valdir está, lá está o braço direito dele, o neto João Lucas, que é filho do Leonardo. O jovem é apaixonado pela lida e segue os passos do avô, do pai e do tio também. Principalmente é o apoio familiar, né? Que desde cedo eles vêm ensinando a gente, incentivando também, sempre levando pro rumo meio rural. E a gente vai até que acostumando, vai gostando desse meio também, por tanto conviver, né? E ele está ciente do que vem pela frente. E tem muita gratidão ao pai e ao avô, que servem de inspiração para ele. É um trabalho difícil, né? Não é qualquer um que faz, que tem que ter esforço, não é toda, como se diz, não tem horário para trabalhar, né? Tem que ter muita dedicação, né? Toda hora é hora, mas sempre ajudando também meu avô, nunca deixar de ajudar ele, meu pai, porque eles que fazem as coisas pra gente, então tem que ajudar eles também. Daqui da recria, onde estão algumas matrizes, o João Lucas e o seu Valdir nos levou para conhecer a parte de finalização do gado, a engorda nos confinamentos. Nesse espaço tem mais ou menos 750 cabeças de gado esperando chegar ao ponto de abate. Os cuidados nessa fase também são simples. O gado é alimentado 2 vezes ao dia e tem água com fartura. E ganham peso fácil. Eles chegam aqui com mais ou menos 2 anos e com 16 arrobas. Saem com mais ou menos 2 anos e meio e mais ou menos 22 a 23 arrobas. Tem o boi até com caracu, até com 32 arrobas. E daqui é só para o frigorífico. E para finalizar, fica a dica do Júnior, o filho mais velho do seu Valdir. Quem quiser investir na raça tem que estar atento a alguns detalhes. Começa um cruzamento com o rebanho caracu. Uma coisa que tem que ter um pouco de cuidado ao você usar um touro caracu é você ver a base do seu rebanho. Principalmente se você tiver um rebanho muito taurino, um rebanho muito de origem holandesa ou um gado. Se você cruzar um caracu que é outro taurino, entendeu?
você pode ter um problema de infestação de ectoparasitas, entendeu? Aí porque você está com um rebanho já com a base taurina. Esse rebanho, o melhor cruzamento desse rebanho seria com um rebanho zebuíno, né, um bós índicos, né, qualquer raça zebuína, Nelore, Gir, Guzerá, vai produzir animais de rusticidade, né, muito grande e de alta produtividade.